regimento, a dinâmica da reunião, parece até que eu nunca vim aqui, né? Mas é porque são casas espíritas diferentes, aí muda o horário, às vezes muda a ordem, faz a prece depois do passe, antes do passe. Mas já me sinto muito à vontade, né? Já há algum tempo, não sei quanto tempo, porque esse negócio de começar a explicar tempo, parece até que a gente está ficando velho, né? Não é verdade, né? O Mário Sérgio Cortella, filósofo, ele diz que ninguém fica velho, né? Porque você pensar que algo ficou velho, o velho é aquilo que desgasta e não serve mais para nada, né? Velho é um negócio que a gente tem que jogar fora. Nós ficamos antigos. E a coisa, quanto mais antiga, é melhor. Você pega aí os melhores colégios, são os mais antigos, as melhores instituições. Então, a antiguidade traz um caráter de qualidade. Então, eu costumo dizer que nós não ficamos velhos, nós ficamos antigos. Mas abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos. E nós vamos bater um papo aí sobre essa temática que remete muito a uma discussão que não é nem tão antiga, porque o espiritismo não é algo tão antigo, né? Às vezes existem algumas discussões sobre o espiritismo, mas o espiritismo ainda é muito novo, né? O espiritismo nasce em 1857, praticamente um século e meio atrás. Então, como pensamento, se você comparar com o cristianismo em si, o cristianismo ainda é algo bem novo, culturalmente falando. Mas existem algumas discussões ainda sobre se o espiritismo ela é uma doutrina cristã ou não. Também não sei explicar, porque eu não consigo entender a dúvida. O espiritismo fala de cristianismo o tempo inteiro. Aliás, nós temos um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não consigo entender muito bem qual é a dúvida ou qual é o interesse pessoal em não querer que o espiritismo seja uma doutrina cristã. Não, eu confesso a vocês que estudo e acompanho isso por gosto, mas não cheguei a uma conclusão civilizatória, sem querer levar a coisa para a questão do que a pessoa ganha do ponto de vista pessoal em querer afirmar isso. Mas então, dentro dessa temática, na terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec começa, porque a terceira parte são as leis morais. São 10 leis, que é uma parte bem filosófica que advém das consequências morais de nós sermos espíritos. Todos nós somos espíritos, imortais. Isso é o miolo da doutrina espírita, o miolo do espiritismo, aquilo que o espiritismo traz assim, de inovador, ou que não seja inovadora a ideia, porque a ideia já existia, mas o que o espiritismo traz como seu objeto de estudo, a fim de melhorar, de aprimorar, de desenvolver, de aprofundar, e mais do que tudo, mais do que isso, de fixar, é exatamente a ideia do espírito imortal. Todos nós somos espíritos imortais. O que faz toda a diferença é uma questão de profunda relevância. O quê? Ou nós acreditamos que não morremos, ou acreditamos que morremos. E por mais óbvio que pareça, e talvez a questão esteja exatamente aí, em nós acharmos ser óbvio demais, e aí nós não ligamos muito para essa questão, porque aí a gente funciona meio que no automatismo, a gente funciona meio que no hábito, né, das questões paradoxais dos modelos sociais. Eu não paro muito para pensar nas consequências disso. Ou eu sou um espírito imortal, portanto não morro, ninguém morre, eu apenas saio do corpo e depois tomo um outro corpo, aí já estamos falando de reencarnação, ou eu simplesmente sumo. É a finitude. Morreu, eu sumi. E pronto. Isso faz toda a diferença, porque isso vai ser uma referência para a maneira como eu vou
tomar as decisões, a maneira como eu vou agir a minha vida. Ou seja, esse é o pensamento materialista, e o pensamento materialista nos guia exatamente para essa premissa. Morreu, acabou. Allan Kardec vai dizer que um dos principais objetivos do Espiritismo é combater o materialismo. Porque o materialismo traz equívocos muito graves para a nossa vida. O materialismo é um atraso para a nossa vida, é um atraso social. O pensamento materialista ele é muito limitado. Um pensamento nihilista do nada, e a partir disso eu tomo decisões que vão dificultar bastante a minha vida, bem como a vida da sociedade. Então, o miolo, né, digamos assim, o núcleo do Espiritismo, aquilo que ele apresenta como, vamos pensar num trabalho acadêmico. A tese de doutorado de Allan Kardec, nós poderíamos dizer que é o Livro dos Médiuns. Porque ali no Livro dos Médiuns ele vai tratar com profundidade a segunda parte do Livro dos Espíritos. Então você tem a primeira parte do Livro dos Espíritos, são as causas primárias, vai falar de Deus, é um assunto muito interessante, porque Deus a gente já sabe, né? Deus eu já sei e a gente passa, mas isso aqui eu já sei. Deus, e existem implicações muito profundas de entender como o Espiritismo pensa Deus. Não é o assunto de hoje, mas pensa o seguinte, toda vez que eu falo assim, o mundo é injusto, o mundo é injusto. Pois é, eu estou falando, eu não acredito em Deus. Para o Espiritismo, quando eu falo o mundo é injusto, eu estou dizendo, não acredito em Deus. Deus não existe. Porque se para o Espiritismo Deus é a inteligência suprema, a causa primária, se ele o que é a causa primária? Ele criou tudo e ele controla tudo, se tem justiça, a injustiça vem de Deus. Se Deus é injusto, perdeu uma das suas características, que é a suprema justiça e a suprema bondade, portanto não é Deus. O assunto não é Deus hoje, mas só para a gente parar para pensar como é que a gente age sem pensar. Então, a segunda parte, Allan Kardec vai falar do mundo espírita ou mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Que é nessa segunda parte do Livro dos Espíritos que ele fala das relações entre o mundo material e o mundo espiritual. Quando a gente morre indo daqui para lá, quando a gente reencarna de lá para cá, das relações, emancipação da alma, mediunidade. E essa segunda parte do Livro dos Espíritos, ele vai aprofundar no Livro dos Médiuns. Estávamos lá no Esperança em Cristo, no estudo do Livro dos Médiuns, e aí chegamos à conclusão lá que Allan Kardec não define como todo mundo sendo médium. Para a pessoa ser realmente identificada como médium, existem algumas questões que devem ser consideradas. E aí falaram assim, então, quem não é médium não precisa nem estudar o Livro dos Médiuns. Eu falei, não, porque entender essa relação mundo material e mundo espiritual está no cerne do Espiritismo. Então, entender que a alma é imortal está no cerne do Espiritismo. Portanto, aí quando a gente parte para essa terceira parte do Livro dos Espíritos, ele vai falar das leis morais, que são consequências. Qual é a consequência de eu ser imortal? De eu ser um espírito imortal, encarnado para cumprir um objetivo. A vida na Terra tem um sentido existencial. O acaso não existe. Leia Kardec. É uma frase, é um jargão do Espiritismo, né? O acaso não existe. Leia Kardec. A vida na Terra, a nossa vida como espíritos encarnados, ela tem uma finalidade, ela tem um sentido existencial. E aí ele vai discutir isso nos dois outros capítulos, que são as leis morais e as consequências, as causas futuras. Então, nessas leis morais, logo no início, veja que Kardec já passou por essa questão, né, do espírito imortal, ele já avaliou, já questionou sobre isso. Então, nas leis morais, ele começa questionando o que são as leis naturais. Vamos pensar em, nós temos as leis civis, as leis do direito, que nós temos que cumprir aí por uma questão de convivência social. São justas? Não, muitas vezes não. Aliás, o direito não dá conta da complexidade humana.
não são justas, mas são leis humanas. Mas existem leis naturais. Por exemplo, a lei da gravidade, a lei da química, o amor. O amor, o espiritismo, é uma lei. Não é só um sentimento. Você vai amar. É uma lei. Então, essas leis naturais, né, eles dizem para Kardec que são as leis de Deus e que o homem é infeliz quando não cumpre essas leis. Veja bem, nós não somos felizes, nós só somos infelizes quando nós não cumprimos as leis de Deus. Aí, aqui viria na cabeça de vocês nesse momento perguntar assim: ué, então onde é que está essa lei? Porque eu quero ler, eu quero seguir essa lei para ser feliz. Isso vem na cabeça de vocês? Porque veio da de Kardec. Kardec pergunta assim: onde está escrita as leis de Deus? E aí os Espíritos dizem: na sua consciência, na própria consciência. Todos nós temos as leis de Deus na nossa própria consciência. Ou seja, todo mundo sabe quando está fazendo certo e quando está fazendo errado. A gente justifica, explica o que não explica, nem justifica. Mas todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. A gente, né, vai ali. Mas eles dizem que de vez em quando a gente esquece. E por esquecer, Deus, na sua infinita sabedoria, assim como a gente fala com os nossos filhos 200 vezes a mesma coisa, e eles vão lá, a gente vai lá, fala de novo, Deus faz o quê? Manda homens para relembrar essas leis, que são os chamados profetas. E aí Kardec pergunta assim: ué, mas se ele mandou profetas, mandou pessoas, qual foi o melhor que ele mandou? Qual foi o mais excelente? Qual é o mais excelente guia e modelo que Deus tem nos oferecido? Jesus. Cristo, né? A tradução está Jesus. Né? Vocês sabem que Cristo assim, Jesus não é Jesus Cristo, né? Cristo não é o sobrenome dele, Jesus é Jesus o Cristo, né? O Cristo é o prometido, o enviado, o Messias, ele era o Cristo. Então, Jesus é a pergunta mais curta do Livro dos Espíritos. Jesus é essa excelência que Deus nos mandou como modelo e guia. E aí, já aqui eu já não consigo entender como é que os caras dizem que espiritismo não tem nada a ver com o cristianismo. Já começa a não entender daqui dessa questão. Não vou nem chegar no Evangelho para poder chegar a essa conclusão. Aí, o Kardec pergunta assim: olha, se nós já temos o Evangelho, se Deus já mandou Jesus para nós termos a orientação, as leis estão ali no Evangelho, o que eu estou fazendo aqui? Claro que Kardec não pergunta assim, né? Ele é mais educado. Mas ele pergunta mais ou menos isso, né? Eu já tenho o Evangelho, é só pegar lá e ler o Evangelho. E eles falam que Jesus falava de acordo com os costumes da época. Falava através de parábolas, né? Falava através de alegorias, com costumes, numa língua que já é uma língua, inclusive, morta, né? Jesus falava lá o aramaico e falava o hebraico, até onde sabemos, os historiadores aí têm pesquisado. Então, Jesus ele está assim de uma maneira muito pouco. Lembrem-se que nós estamos na metade do século XIX. Então, não dá para entender muito bem Jesus, né? Muito pouco inteligível. Então, eles dizem que Jesus precisa ser claro. A gente precisa ter clareza dos ensinamentos de Jesus. A gente precisa entender Jesus. De maneira que o Espiritismo ele vai se apresentar, ele vai chegar exatamente com essa proposta. É essa proposta. O Espiritismo vem como uma chave para abrir uma porta, para nós entrarmos numa sala, que dentro dessa sala existem informações necessárias para nós entendermos melhor as mensagens de Jesus, para nós entendermos melhor o Evangelho. Então, o que o Espiritismo tem a apresentar? Ele não tem nada o que melhorar, ele tem como dar determinadas explicações que ficam tanto quanto vagas, ficam tanto quanto complicadas. Se nós nos colocarmos no momento histórico que Jesus encarna no planeta Terra, que é o chamado período helenístico, que é um período ali de uma certa miscigenação cultural,
O período helenístico foi o período que Alexandre Magno da Macedônia conquistou todos os espaços conhecidos, e o Alexandre ele era apaixonado pela cultura grega, e ele levou a cultura grega para o Oriente, e houve uma certa mistura ali. Depois os romanos vão conquistar, Alexandre morre, né? Aquele império ali de Alexandre o Grande ele se desfaz, mas depois os romanos vêm e reunificam tudo mais ainda e fica ali dentro de uma certa mistura cultural. Pois bem, essa sociedade oriental, ela tinha um pensamento diferente do que a gente entende hoje como certo. O historiador Humberto Renan, no seu livro A Vida de Jesus, ele vai dizer que Jesus foi tão grandioso para a humanidade que ele dividiu o mundo em antes e depois. Mas essa divisão de antes ou depois, muito embora dentro de uma visão poética, ela pode ter uma visão prática muito interessante, que é entender como era o mundo mesmo, exatamente antes de Cristo e depois de Cristo. Entender que a formatação social do pensamento nosso aqui, ocidental, influenciado por Jesus, pela cultura judaico-cristã, vai trazer uma maneira comportamental bem diferente do pensamento do Oriente, por exemplo. Então vamos pensar o seguinte: Jesus chega numa sociedade muito aristocrática, dividida em castas. Uma sociedade que ela era guiada por uma ideia cósmica, onde o cosmos precisava estar em equilíbrio. Então haviam funções sociais dentro daquele ambiente, onde cada um tinha a função de quê? De manter o equilíbrio. Então não havia espaço para inovação, pensar fora da caixinha. Vocês já ouviram essa frase? Não tinha essa de pensar fora da caixinha de Jesus. Você tinha que fazer o teu. Faz o teu, que está tranquilo. Eles tinham uma visão de moralidade e ética muito diferente da nossa. Você ter uma vida ética moral era exatamente isso, você fazer o seu. Se você quisesse se mexer daquilo ali, você tinha uma vida condenada do ponto de vista social. Isso gerava o quê? Desigualdade social, porém para eles igualdade, equilíbrio cósmico. Então, se você nasceu numa família de políticos, se você nasceu como escriba, se você nasceu pintor, se você nasceu dentro de um ponto de vista socialmente elevado, você ia ficar ali fazendo aquela função social. Se você nasceu fora de algum tipo de habilidade que você pudesse destacar socialmente, você tinha que, já que você não sabia fazer nada, você ia trabalhar para manter uma estrutura social que precisava manter um equilíbrio. O importante é a gente entender o seguinte: note que nessa sociedade que busca manter o equilíbrio, então tem que manter lá as famílias que são responsáveis pela administração, as famílias que são responsáveis pela religião, eles têm que ficar nesse equilíbrio. Não há espaço aqui para mudança, para desenvolvimento, para crescimento. Então pensa, se você nasceu escravo, se você nasceu numa condição social ruim, você também não tem espaço para crescimento. Não há igualdade nessa sociedade. E essa é a sociedade que Jesus nasceu, uma sociedade de castas, e que não havia perspectiva de mudança social, de aprimoramento. Não, você nasceu para trabalhar como soldado, para ir para a guerra, para ser escravo, e era isso. Jesus vai trazer uma outra perspectiva, porque ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que todos nós somos filhos de Deus. E quando ele diz que nós somos filhos de Deus, ele traz uma perspectiva de igualdade. Então vamos pensar em algumas questões práticas sobre isso. Isso mudou muito? Mudou. Mudou muito, mas não acabou. Vamos pensar na nossa sociedade atual, da nossa vida. Como é que nós vivemos? O que nós valorizamos? O que exatamente nós valorizamos? Nós nos consideramos realmente iguais? Nós somos verdadeiramente irmãos em Deus, já que todos somos filhos de Deus?
Allan Kardec discute profundamente essa questão de algumas pessoas não aceitarem a existência de Deus dentro de um ponto de vista do orgulho da pessoa. O que é o orgulho? O orgulhoso, é aquele que acha que é melhor do que os outros. Então, o orgulhoso, ele acha que ele é melhor. Se ele é melhor do que os outros, é porque ele traz no pensamento dele que ele tem uma diferença para aquela outra pessoa, e essa diferença faz dele melhor do que aquele. Então vejam que isso é uma herança muito antiga nossa. O que muda hoje na nossa sociedade é que nós não admitimos isso oficialmente. Isso não é aplaudido. Ter escravos no passado era uma coisa aplaudida. Porque o que era você possuir um escravo? Era você ser melhor. Haviam escravos que conseguiam sua liberdade civil através da lei, conseguiam sua alforria e compravam escravos. Então você tinha escravo alforriado que tinha escravos. Por quê? Porque ele queria ter um destaque social. E isso não era uma coisa mal vista. Pensa hoje, se nós tivermos um escravo. De vez em quando tem umas notícias estranhas aí, né? Descobriram uma fazenda lá que obrigava as pessoas a trabalharem em trabalho análogo à escravidão. Um escândalo, né? Hoje é um escândalo, mas existe. Na época, não era um escândalo. Nós precisamos ter um pouco essa ideia de anacronismo. Muito embora não quer dizer que não era errado. Era uma questão de evolução. A responsabilidade sobre aquilo ali estava diretamente ligada à consciência que cada um tinha de que aquilo ali é certo ou errado. Kardec pergunta sobre a questão da escravidão, que era algo aceitável socialmente na época, e por isso a pessoa, porque note bem, o tempo inteiro Kardec está aqui pensando no espírito imortal. A referência do espiritismo é o espírito imortal. Então, naquela época, está perdoado, porque ter escravo era socialmente aceito, era bonitinho? Não está perdoado. Era errado. O mal é sempre o mal, responde os espíritos. Não há sofisma que consiga transformar um ato, o ato em si, que é mal, num ato bom, nem vice-versa. Se uma coisa é boa e ponto. O que muda é a responsabilidade de cada um. Então, se você tem uma criança que está fazendo alguma coisa ali que você considere ser algo errado, é errado. Uma criança que quebrou algum objeto em algum lugar, é errado, mas é uma criança. Esse é o pensamento. É uma criança. Uma criança precisa ser educada. Ou seja, precisamos imprimir a ela a responsabilidade de acordo com o conhecimento que ela tem, a consciência que ela tem do que está fazendo. Então, Jesus ele vai trazer essa ideia de que nós somos filhos de Deus, portanto somos todos iguais, e se somos todos iguais, todos temos direito às mesmas oportunidades. Veja que essa sociedade começa a ser uma sociedade dinâmica, uma sociedade mais dada à evolução. É uma coisa mais individual. Eu sou mais valorizado. A vida passa a ser mais valorizada. Só que quando a gente pensa assim, mas isso ainda hoje existe, né? As pessoas hoje ainda existe muita injustiça. Costumo eu dizer que até que ponto uma pessoa consegue ficar rico, enriquecer, sem prejudicar ninguém. Isso é uma avaliação pessoal minha. Você vai ganhando dinheiro, vai trabalhando, vai ganhando dinheiro, mas chega um momento que você já tem uma quantidade de dinheiro X, que para passar daquele ponto ali, será que você consegue sem ser injusto, sem explorar ninguém, sem conseguir dar uma condição melhor a uma pessoa que você poderia dar, mas se você der aquela condição, o lucro vai ser menor? Então, até que ponto nós fazemos isso de uma maneira inconsciente? Mas a questão é, qual é o critério, qual é a referência que nós usamos, que nós pautamos a nossa vida? Porque aí Jesus vai trazer algumas
lições muito empolgantes, porém muito curiosas. Vai trazer lá, Sermão da Montanha. Bem-aventurados os simples de coração, porque deles é o reino dos céus. O Sermão da Montanha todo é prometendo uma posição aonde? Aqui, na Terra. Não existe nem no Evangelho, nem nenhuma obra de Allan Kardec, em algum momento que se fale assim, melhore o mundo. Trabalhe para fazer do mundo um lugar melhor. Não é essa a função do Espiritismo. Não estou dizendo que nós não devemos fazê-lo. Estou dizendo que o Espiritismo, ele não resolve todos os problemas do mundo sozinho. A maior função do Espiritismo é a transformação moral do indivíduo. O Espiritismo está dizendo, melhore-se. É a transformação moral do indivíduo, pessoal, individual e intransferível. Só que quando eu mudo, o mundo muda. Então, a função lá que está principal é que eu mude. Mas se o mundo não mudar, não tem problema. Eu mudei, eu vou morrer, eu vou desencarnar, eu vou reencarnar no planeta melhor. A gente fica aqui brigando para reencarnar no planeta Terra. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Kardec faz algumas comparações metafóricas comparando o planeta Terra com uma prisão. O espírito vai lá e é aprisionado, cumpre a sua pena e depois é solto e está livre. Então vejam que o foco não é a melhoria do mundo. A melhoria do mundo é uma consequência da melhoria do indivíduo, das pessoas que ali estão. Então veja bem, se o objetivo não é a melhoria do mundo, eu estou falando do mundo físico, vamos entender também que Jesus não tinha nenhum interesse na vida na Terra. Nenhum interesse. Tem algumas obras aí que dizem que Jesus foi um grande líder sindical, líder político, e Jesus é a personagem histórica mais biografada de todos os tempos, então tem para todos os gostos. Quando eu escuto eu falar, tudo bem, mas só faço essa observação. Jesus não tinha interesse na vida na Terra. No mundo só encontrareis aflições, mas fazei como eu, porque eu venci o mundo. Então, as orientações de Jesus, elas estão todas voltadas para a minha vida na Terra, para como eu devo me comportar na Terra, as causas e consequências do que eu faço na Terra, mas visando o quê? A vida espiritual. Essa é a diferença de um pensamento materialista. Porque se eu sou materialista, se eu acredito que a vida é só isso aqui, quando acabou, eu viro fumaça, desapareço, viro purpurina, como diz o dito popular, a referência vai ser outra. Eu vou estar trabalhando para vencer no mundo. E aí, para vencer no mundo, eu vou me envolver em determinadas situações que vão me complicar na referência ao mundo espiritual. Porque a referência ao mundo espiritual eu tenho que ter determinadas características e valores morais que vão aí sim me caracterizar como um cidadão lá do Reino dos Céus. Pensa aí quando a gente olha para a pessoa e fala assim, esse aí é paranaense, esse aí é paulista, esse é paraibano. O que você está querendo dizer? Ele tem características de sotaque, do jeito de falar, da língua, do jeito de se vestir, que o caracterizam como cidadão daquela cidade ou daquele país. Então Jesus vem trazer orientações para nós nos caracterizarmos como espíritos imortais, como cidadãos do Reino dos Céus. Só que vejam só essa relação. E claro que essa explicação não é de Jesus, porque Jesus não deu a explicação. Ele apenas falava, bem-aventurados os que são puros de coração, porque deles é o Reino dos Céus. Então os puros de coração têm as orientações, têm as características, a maneira de se vestir, a maneira de falar, do cidadão do Reino dos Céus. Mas veja a relação mundo material e mundo espiritual. Onde é que eu treino para isso? Aonde eu consigo essas características? Aqui, na Terra. Então a gente está aqui
para nos prepararmos, para nos colocarmos em condições para a vida no mundo espiritual, que é a vida real, que é a vida verdadeira, que é a vida permanente. Isso aqui é trânsito, isso aqui é passagem. O mundo espiritual, ele acontece independente do que está acontecendo aqui no planeta Terra. Pode ter guerra nuclear, o Putin pode resolver jogar a bomba atômica e o Biden vai querer dar um troco? Pode. Pode. A questão é que nós estamos vivendo, e aí sim, orientados pelo materialismo, orientados pela vida no planeta Terra, só pensando aqui na Terra, o que a gente entende como relativismo moral. Porque se você não tem valores categóricos que são pautados na vida no mundo espiritual, que eles independerão da maneira como eu vivo, como eu estou encarnado, se eu estou imbuído disso, não há o que me faça ter dúvida. Não tem dúvida. Agora, se a vida aqui é material, aí é o que o Bauman chama de moral líquida. O que é a moral líquida? Moral líquida depende. É para quem? Eu vou ganhar o que com isso? Isso é a moral líquida. Pode matar? Matar pode. Depende. Matar quem? Pode matar uma tartaruguinha? Um ovinho de tartaruga? Pode? Da cadeia. Tartaruga é protegida ambientalmente. Pode matar abelha? Vocês nunca mataram a abelhinha com aquela raquetinha elétrica? É crime. A abelha é protegida ambientalmente. Pode matar um ser humaninho lá dentro da barriga da mãe? Ele é pequenininho, só tem... Está entendendo como a gente perde a referência? Ah, mas aquela ali não é vida. Pô, mas uma tartaruguinha dentro do ovo é. A gente vai perdendo a referência, porque qual é a referência? A referência é a vida material, é a vida na Terra. O que é vida, verdadeiramente falando? E aí, a vida na Terra, a vida material, quando ele fala assim, ó, bem-aventurados, eu estou pegando só um recorte, tá, gente, do Evangelho. São os puros de coração que terão o reino dos céus. Então, o que é o puro de coração? Muita gente debocha disso. Ou simples de coração, dependendo da... Quer dizer que a pessoa... O que é a pessoa simples? A pessoa simples é a pessoa tadinha, está diretamente envolvido com o que o Espiritismo vai trazer sobre o orgulho e o egoísmo. O que é o orgulho? Já falamos, é a pessoa ser melhor. O egoísmo é primeiro eu, depois os meus, e aos outros nada. Isso é o egoísmo. E o que é a humildade? Humildade é o contrário do orgulho. Então, uma pessoa mal vestida não é uma pessoa humilde, não necessariamente. Uma pessoa que não tomou banho, uma pessoa relaxada, não é isso a humildade. A humildade é o contrário do orgulho, porque o orgulhoso, ele precisa o tempo inteiro estar mostrando que ele é melhor que todo mundo. Então, se eu sou melhor, eu preciso, e vejam como é que a vida é tensa para o orgulhoso. A gente tem que estar o tempo inteiro mostrando, e é muito difícil ser orgulhoso. Né? Eu falo muito da vida dos chamados youtubers, né? Esses que aparecem, né? Porque nem todo youtuber, a profissão de youtuber não é só aquele cara que aparece nas redes sociais, mas é aquele cara que depende da imagem dele, e se a imagem dele não está de acordo com o que ele pensa. É o que a gente vê muito no Big Brother. Famoso querer ir para o Big Brother é um tiro no pé, porque lá dentro você não consegue manter a sua maquiagem muito tempo. Chega uma hora que ela cai, e a gente já viu alguns aí, né, agora cortando um dobrado para recuperar a aceitação popular, porque não era aquilo ali, exatamente. Então vejam como é difícil ser orgulhoso. Que inferno é a vida do orgulhoso. E a vida do humilde? O humilde é um cara muito tranquilo, porque o que é a humildade? A humildade é a consciência de que eu estou evoluindo, que eu estou melhorando, que eu estou crescendo. Vê o pensamento, esse é o pensamento cristão. Eu não tenho que manter uma posição social, não preciso manter, mas não quer dizer também que eu não, por ser humilde, eu não sei fazer nada. Não, eu sou um excelente administrador de empresa, aliás, eu sou o CEO da Google, mas arroz eu não sei fazer. Não sei fazer café, não sei muita coisa, mas eu posso aprender.
Então, o humilde não pode... eu poderia lá no centro, eu poderia ser o dirigente do passe, poderia estar na diretoria do centro, mas como eu sou muito humilde, eu prefiro ficar aqui como passista, numa posição... Isso não é humildade, isso é um erro muito frequente, que é o orgulho de ser humilde. Você acha que por você ser humilde, você é melhor que os outros, você já quebrou o conceito de humildade. Porque justamente humilde não é a pessoa se sentir inferior a ninguém. Ele não se sente inferior a ninguém. Ele sabe que tem coisas que ele tem consciência de quem ele é e, portanto, ele está disposto ao aprendizado. Agora, quem é orgulhoso não permite nem que alguém ensine. Vocês não conhecem pessoas assim? Eu conheço alguns. O cara não admite que você ensine nada a ele. E quando não tem jeito, você vê que ele está muito constrangido de estar ali recebendo alguma informação que ele teve que dar o braço a torcer, que realmente aquilo ali ele não sabe. Então, essas referências vai ser uma referência de acordo com o que você se entende. Então, por que é tão difícil? Por que é tão difícil aceitar ou então viver como se nós fôssemos espíritos imortais? Numa reencarnação, que aí nós poderíamos ampliar mais ainda o conceito, porque quando a gente fala de planetas de provas e expiação, dentro do conceito evolução, reencarnação, eu estou falando de espíritos que estão aqui encarnados para aprender, e não só aprender, se libertar da ignorância, bem como pagar erros do passado. Não tem, gente, não tem ninguém. A gente fica aí brigando por causa de um político. Não que os políticos não mereçam a nossa atenção, o nosso respeito. Não é isso. Eu estou dizendo que a nossa ideia é que o político vai resolver o nosso problema. E eu também não estou dizendo que a política não é importante. A política tem o seu papel social, que é diferente do papel social do espiritismo. Quem são os políticos? Aí usando o espiritismo para entender a política. São espíritos reencarnados num planeta de provas e expiações. O que caracteriza um espírito imperfeito num planeta de provas e expiações? Que ele ainda é dominado pelas suas paixões. Os bons espíritos, eles só têm paixões superiores. Ah, mas o que é uma paixão superior? Não entendi. Alegria. Alegria é uma paixão superior. Você ficou alegre porque ganhou um presente. É uma paixão superior. Mas por que ficou alegre? Porque ganhou um presente. E se não tivesse presente, não tinha alegria? Não. Sem presente não tem alegria. Isso é uma paixão superior. Que a paixão inferior é o quê? É inveja, orgulho, tristeza, vaidade. Isso são as paixões inferiores. Os imperfeitos sentem as inferiores e um pouquinho das superiores, um pouquinho. Os espíritos medianos ali, da segunda categoria, eles só têm as paixões superiores. E os espíritos puros, isso não dá nem para entender, para explicar. Eles não têm paixões. Eles só têm sentimentos. Portanto, eles amam. Ah, mas você ama esse cara, esse verme, esse bandido, esse... amo. Ele ama, ponto. Ele não tem paixões. Ele não precisa de ganhar um presente para ficar feliz. Ele é feliz. Ele não precisa ter um motivo para se motivar a ajudar alguém. Ele ajuda o tempo inteiro. A motivação faz parte dele. Então, no planeta Terra, só temos espíritos imperfeitos. E quem são os políticos? Imperfeitos. Tristes, egoístas, vaidosos, prepotentes como nós. A gente acha que espíritos egoístas, prepotentes, vaidosos vai salvar alguém de alguma coisa. Não, eles estão ali também para se melhorarem do ponto de vista moral. Eu sei que do ponto de vista financeiro eles já se salvam bastante, bem mais do que deveriam. Mas do ponto de vista moral, mas a política tem, nós precisamos de administração social, administração pública, porque senão vira um caos. Qual é o grande problema dos países orientais? Que não foram tão influenciados pelo cristianismo ou quase nada. São países, do ponto de vista social, muito frágeis, porque não tem esse sentido de nação.
não tem esse sentido de igualdade. Você pega o Iraque, depois que tiraram o Saddam Hussein de lá, acabou, eles não se entendem mais, porque são grupos, é uma sociedade tribal, famílias que não têm essa visão de igualdade, que todos nós somos iguais, somos filhos de Deus. Olha a influência profunda que o cristianismo tem em nós. Você pega lá o Afeganistão, que além dos problemas geográficos de muitas montanhas, eles vivem de maneira muito isolada, é difícil. Como é que você vai instaurar a democracia num país desse? Porque na democracia você tem que abrir mão para poder estar junto. Um país tribal, famílias, a minha família, o meu clã é o melhor. Aqui no Ocidente não, nós já temos essa ideia da igualdade, mas, repito, a gente tem que tomar cuidado para que isso não seja apenas uma maquiagem. Será que nós verdadeiramente, é aí que está, se eu acredito, porque a gente já está nesse caminho há muito tempo, se eu acredito que eu sou um espírito imortal, o que está faltando para eu mudar? Se eu acredito que eu estou reencarnado e a qualquer momento eu posso ir embora, posso voltar, o que está faltando para eu mudar? Por que eu não mudo? Porque eu tenho que abrir mão de muita coisa. É muito mais fácil eu ir no centro, assistir uma palestra, tomar um passe, escutar uma música, beber uma aguinha frutificada, recarrego a bateria, volto lá para fora e continuo na mesma guerra, na mesma batalha, porque no sábado que vem a gente volta aqui e cadê o trabalho clínico, digamos assim, porque a gente vem na emergência, né? Aí passa a dor, mas a gente não procura o médico clínico. O que é o clínico? O clínico é o estudo, é o conhecimento, é a autoavaliação. É chegar à conclusão que realmente eu sou um espírito imortal. Portanto, se eu sou um espírito imortal, eu preciso mudar. Eu vivo como verdadeiramente um espírito imortal? Eu vivo verdadeiramente como um espírito reencarnado? Então, o espiritismo vem para recrudescer essas ideias, para trazer explicações lógicas, racionais, para tirar isso do campo da emoção e trazer isso para a lógica, para o entendimento. Porque uma vez eu entendendo isso, como Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, diante de Jesus, ele fala, opa, eu estou vendo Jesus. E agora? Teve muita gente que esteve com Jesus e não mudou. Tem um primo, um grande amigo, fomos criados juntos, que nesse momento é internado no Hospital Pasteur, lá no Rio. Teve um AVC, hemorrágico, muito sangue, teve que fazer uma drenagem, está lá, sedado, né, entubado, e aí quando o cérebro, né, o corpo começa a responder mal, né, rim, está tendo que fazer hemodiálise, já está com uma pneumonia, está num estado muito grave, muito grave. Ele é um cara inteligente, ele é um cara que estudou, ele é patologista, portanto está na área de saúde. Ele tem o conhecimento, ele tem os recursos, porque ele tem um plano de saúde, tanto que ele está no Pasteur, que é um hospital barato, é um excelente hospital, aliás, por isso que ele ainda está vivo. Tá? Então ele tem um plano de saúde, ele já tinha passado mal outras vezes, portanto tinha experiência, e aí você fica pensando assim, ele quer morrer? Foi um suicídio quase direto, fora outras atividades que a gente descobriu depois que ele fazia. A lógica do suicida não é morrer. A lógica do suicida é acabar com a dor. Fala, eu vou me matar porque a dor vai acabar. No espiritismo a gente sabe que não acaba. Mas como é que funciona assim? Por que ele não conseguiu? E aí você pensa o seguinte, você tem que abrir mão. E eu estou dando um exemplo, né, que está muito presente na minha vida, mas a gente pode ter vários. Por que a gente não muda? Porque a gente quer comer o que a gente quer, a gente quer se comportar da maneira que a gente quer, porque nós queremos atender os prazeres da vida. Nós somos escravos do prazer. O que é o prazer? Segundo Sócrates, espírito da codificação kardeciana. Prazer é a diminuição do desconforto físico de existir. Essa é a melhor definição que eu encontro para prazer, até melhor do que a do Freud. É a diminuição do desconforto físico de existir. Então, eu estou com fome, eu como. Eu estou com sede, eu bebo.
necessidade do sexo, eu atendo a necessidade do sexo. Estou cansado, eu repouso. Então, eu vivo escravo do prazer. Então, até onde eu chego para comer o que eu quero e ficar ali naquele prazer? Até onde eu chego para beber o que eu quero? Então, eu estou só focado na vida. Então, isso num raciocínio materialista. Qual é o raciocínio materialista? Eu vou morrer e vai acabar. Isso faz sentido. Eu sou um camarada que gosto do sexo e eu vou fazer qualquer coisa e faço de maneira desregrada, não me preocupo com o sentimento dos outros e por aí vai. Se eu paro e penso assim, opa, eu sou um espírito imortal, isso vai me trazer consequências. Isso não me prepara, olha o interesse de Jesus no mundo espiritual. Isso não me prepara para entrar no reino dos céus. Isso não me prepara na nossa linguagem espírita para ir para o nosso lar. E olha que nosso lar não é nem essas coisas. Vocês pegaram o que o André Luiz andou fazendo e foi para lá. Claro, passou 8 anos no umbral, mas depois acabou chegando lá. Né? Então, por que eu não mudo? Porque quando eu me conscientizo disso, eu preciso mudar. Se eu sei que eu já tenho picos hipertensivos por causa do meu excesso de comida, né, do meu excesso de gordura, se eu sei que eu tenho diabetes, porque aí parece que a pessoa não tem consciência, ele não sabe que tem, sabe. E por que não muda? Porque mudar é isso. Sair do hábito do dia a dia traz essa necessidade de abandonar as coisas que me dão prazer. Então eu estou aqui e eu sou escravo. E veja bem, não estamos dizendo que de uma hora para outra a gente tem que fazer voto de pobreza e viver como Francisco de Assis. Não é isso. Mas nós precisamos entender que tem algo a mais do que isso na vida. Por isso que o cara fica rico, fica milionário, ele sempre quis ser famoso, agora ele não consegue mais andar na rua de tão famoso que ele entra em crise existencial. Aí fala assim, ué, ele queria um povo. Quando o povo vem, ele agora não quer mais o povo porque ele quer privacidade. Crise existencial. O que é crise existencial? A vida não tem sentido, porque aquilo que eu queria tanto e o materialismo não tem sentido. A vida física por si só, ela não tem sentido. E aí o Espiritismo vem exatamente com essa tarefa de mostrar as relações entre o mundo espiritual e o mundo material. Que relações são essas? São relações muito específicas que Allan Kardec vai analisar ali, pesquisar. Tem lá O Céu e o Inferno, um livro só com esse trabalho do cara que estava aqui, morreu. Quando morreu, como é que ele está do lado de lá? Exatamente como ele estava aqui, ninguém muda. A morte não muda ninguém. A morte não nos aniquila. E como é que ele está então? Ele era alegre aqui, ele era feliz, ele era otimista, é assim que ele está lá. Ele era infeliz, ele era magoado, ele reclamava, é assim que ele está lá. Ele dava muita atenção às coisas dele, aos bens materiais, então ele está lá pior ainda, agora piorou, porque lá não tem nada material que ele quer. Por isso que Jesus falava, é muito mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Jesus não está falando mal dos ricos. Ele vai na casa de Zaqueu, que era rico, cobrador de impostos, e todo mundo começa a falar o burburinho. Jesus foi na casa de um publicano, de um homem de má vida, e Zaqueu mostrou, mestre, olha aqui, tudo que eu devo, eu pago. Eu tenho uma vida honrada, e se alguém disser aqui que eu estou errado, vem aqui que eu pago o dobro. Era um homem rico, era um homem honrado. Ele está falando do que você faz com a sua riqueza, do que você faz com a sua vida. Se você vive para aquilo ali. Então, se você é rico e vive para a riqueza, né, vive para o carro, para a casa, não senta com seu filho, com a sua filha, né? Eu tenho um paciente, eu sou psicanalista, eu tenho um paciente que ele, sentado, ele conversando comigo, ele falou assim, pô, eu estou meio incomodado porque eu sinto que eu não estou ficando muito tempo com meu filho. Ele tem um filho de 2 anos. Eu falei, como assim? Seu filho não fica com você? Você fala aí que você passou o dia... Não, eu sei, mas sabe, você está junto, mas você tem a sensação de que não está. Eu falo, sei, você está no mesmo ambiente, mas não está com ele. Porque é melhor você ficar 20 minutos mais ali, ó, olho no olho.
dando atenção, respondendo, são 550 perguntas por segundo. Eu tenho uma de 3 anos. Mas pergunta, tem hora que eu falo, vou responder a todas. Tem que ter muita criatividade. Mas naquele momento eu estou ali com ela, olho no olho. E aí você encontra sentido, porque a vida passou e eu não percebi. Eu estou sempre buscando alguma coisa. E as coisas da Terra, né, as coisas aqui do planeta, elas me conclamam. Né? O prazer, a busca do prazer. Não é que nós devemos viver na tristeza. Não é isso. Tristeza é uma paixão inferior. Ninguém vai para o céu triste. Ninguém. Mas é entender que tem o mundo espiritual, que eu sou um espírito, que eu tenho um objetivo aqui. Quando eu entendo isso, as coisas mudam. Então a função do espiritismo é nos fazer entender isso através do estudo sistematizado. As casas espíritas oferecem o estudo de Allan Kardec, das obras auxiliares, para nós tomarmos contato com a verdade, que é a vida espiritual. É o mundo espiritual. Acho que todo mundo conhece Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, em minha opinião, é o maior divulgador da doutrina espírita de todos os tempos. Mas o Chico também mas o Divaldo, ele continuou o trabalho do Chico. Né? O Chico, nós somos espíritas no Brasil graças ao Chico. E os críticos dizem também que o Chico isso, o Chico aquilo, e eu sempre falo isso, não teria espiritismo no Brasil como nós conhecemos. Mas quem fundou o espiritismo? Foi Allan Kardec. Mas quem estruturou ele no Brasil foi Chico Xavier. Assim como Paulo de Tarso. Nós não seríamos cristãos, eu digo nós, o Ocidente, se não fosse Paulo de Tarso. Mas não foi Jesus? Jesus trouxe o cristianismo, Paulo levou para o Ocidente. Por isso que ele é o apóstolo de todas as gentes. O Divaldo repercutiu o espiritismo a partir do Brasil, a partir do trabalho do Chico Xavier, para o mundo inteiro. Então, o Divaldo, nós sabemos que a mentora espiritual do Divaldo é a Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, nós sabemos aí de algumas vidas dela. Joana Angélica, lá em Salvador ainda, né? Mas teve uma que foi Joana de Cusa. Joana de Cusa foi uma mártir do cristianismo. Ela morreu queimada na fogueira porque ela não abjurou Jesus, não negou Jesus. E aí, o que é curioso é que ela foi capturada pelos romanos junto com o filho dela. Pegaram ela, colocaram numa fogueira, pegaram o filho, colocaram em outra e falaram assim: abjura Jesus que a gente solta o teu filho. Você não, você pode fazer o que você quiser, que você vai morrer na fogueira. Agora, se você negar Jesus, dizendo que aquilo ali foi uma coisa da minha cabeça, a gente solta o teu filho. Se fosse eu, não precisava nem explicar tanto, já tinha soltado, não tem problema nenhum. Né? Pensa bem, teu filho ali do lado, tua filha, mãe, e ela falou assim: eu não consigo, eu não posso. Se ela quisesse conceituar melhor, ela poderia ter dito: eu tenho valores morais que são inegociáveis. Não consigo fazer isso. Nem mentindo eu consigo fazer isso. E a Joana de Cusa foi queimada na fogueira junto com o seu filho. Se a gente pensar o que faz dela ser tão forte, alguns podem achar que isso é fraqueza. Né? Mas o filho morreu. Pois é, morreu. Alguém morre. Que a Joana de Cusa é a Joana de Ângeles, a gente sabe da vida. E o filho era o Divaldo. Divaldo era aquele filho que foi queimado na fogueira. Então ninguém morre diante de uma vida tão turbulenta, tão complicada. É verdade, porque é planeta de provas e expiações. Mas nós temos tanta coisa que a gente não observa, porque a gente dá tanto valor ao lado mal, ao lado ruim das coisas. E esquecemos, inclusive, de agradecer e somos ingratos, que também é uma paixão inferior. Então, diante de um mundo tão complicado, tão difícil, agradecer talvez melhore um pouco, como Amélia Rodrigues, através da psicografia do Divaldo. Ela diz: muito obrigado, Senhor, pelo que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, e que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil.
Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor, mas diante da minha visão eu vejo os cegos que tropeçam na escuridão. Por eles eu oro, a Ti eu imploro, porque sei que depois desta dor, no Teu reino de amor, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que clauteia uma canção, pela voz que o Teu nome profere com sentido e emoção, pela voz que profere o Teu nome todos os dias, que cantam, mesmo aqueles que sofrem de afasia. Por eles eu oro, aqueles que não conseguem falar, que não conseguem cantar. Por eles eu oro porque eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva do teleiro, a melodia do vento no ramo do oueiro, a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque sei que depois desta prova na vida nova, eles também ouvirão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, pela voz que clama, pela voz que clauteia uma canção, pela voz que o Teu nome profere com sentido e emoção. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos que atendem a dor, a pobreza, o amor, o desamor, pelas mãos de psicografia, mãos de cirurgia, mãos que acolhem junto ao peito o corpo de um filho alheio sem reclamar, e pelos meus pés que me levam a andar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso andar, porque eu posso bailar, já que diante da minha visão eu vejo os aleijados, aqueles paralisados que não podem andar. Por eles eu oro, a Ti eu imploro, porque sei que depois dessa encarnação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, Senhor, enfim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é um gravato de Douro, um bangalô, uma casa do caminho, uma mansão, uma casa na favela, seja lá o que for, o importante é que haja dentro dele a presença do amor. O amor de pai, de mãe, de filho, de esposa, de marido, a presença de um amigo, de um cão, alguém que me faça companhia, porque é muito difícil viver na solidão. Mas se ninguém eu tiver, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, nem aí blasfemarei, pelo contrário eu te direi, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todo o seu amor. Muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus.